Tosse na área, terceira parte aí da nossa correção. Vamos concluir aí o nosso material sobre os pré-colombianos, beleza? Então vamos lá, direto e reto para a 12ª questão. Sobre as civilizações pré-colombianas dos astecas, maias e incas, é correto afirmar que: item 1. A base da economia dessas sociedades era a agricultura, sendo a terra pertencente à comunidade ou ao Estado e trabalhada coletivamente. Correto? Era quase, quando a gente for estudar a Idade Média, vocês vão ver que chega a ser parecido com como era feito na Europa medieval. É muito interessante isso, são sociedades distantes uma das outras, que não tiveram nenhum contato anterior e que acabam criando meios de vida dentro da sociedade muito parecidos. Item 2. Enquanto os incas e os astecas desenvolveram um avançado sistema de escrita, registrando a história coletiva, os maias se dedicaram a representar cenas do cotidiano em objetos cerâmicos sem desenvolver a escrita. Não, os maias também tinham o seu sistema, principalmente os calendários. Lembram? Calendário maia, está quebrado aqui o ciclo do calendário maia descreve que o fim do mundo é em 2012, criou-se aquele auê todo, ok? Item 3. Para os astecas, a guerra de conquista tinha um objetivo duplo: obrigar as tribos subjugadas a pagarem tributos, ok? E obter prisioneiros para os sacrifícios nos rituais religiosos, também ok. Vocês lembram mais ou menos alguma coisa assim do filme Apocalíptico? Apesar de lá tratar-se um pouco da sociedade maia, mas não era muito diferente das dos astecas, não. Em tempos de seca, de algum problema climático, que eles passavam por alguma dificuldade, eles iam, capturavam outras tribos para levar os povos lá para cima, principalmente os homens, para cima das pirâmides, para sacrificar, cortar a cabeça, aquela coisa toda. Aquilo para um deus, para que o deus pudesse melhorar, mandar chuva, aquela coisa toda. Então, agora item 1 e 3. Item 4. Enquanto na sociedade asteca a escravidão era a base das relações de trabalho, os maias e os incas adotavam o trabalho coletivo livre, em sociedades igualitárias, sem hierarquias sociais. Não. O sistema era basicamente o mesmo nas três. Ok? Então, correto aí, item 1 e 3. Letra certa aqui, letra B. Apenas 1 e 3 estão corretos. Bora confirmar? Tá aí. 13ª questão. Os guerreiros constituíam um dos grupos mais importantes na sociedade asteca. No início, eram escolhidos entre os indivíduos mais corajosos e valentes do povo. Com o tempo, entretanto, a função de guerreiro começou a ser passada de pai para filho, e apenas algumas famílias privilegiadas mantiveram o direito de ter guerreiros entre os seus membros. Olha aí, mais um detalhe muito parecido com o sistema da nobreza medieval. Os nobres são os guerreiros, né? Olha aqui. Então, no povo asteca, ele chega a ser bem próximo. A função de guerreiro passa a ser das famílias mais importantes. Então, o texto faz referência à sociedade asteca no século XV, a qual era guerreira e sacerdotal formada de uma elite política. Não, era uma elite guerreira. Igualitária e guerreira, ela não era igualitária. As sociedades lá eram hierarquizadas. Comunal, com estruturas complexas, dirigida por um Estado. Não, ela não era comunal, ela era hierarquizada e não tinha o aparelho administrativo, judiciário e militar. Ela era uma sociedade muito teocrática. Letra D. Hierarquizada e guerreira. Sim, visto que o imperador era ao mesmo tempo o general do exército asteca e o sumo pontífice sacerdotal. Correto. Na sociedade asteca, o líder o imperador, ele era o líder do exército e o chefe da igreja, ou seja, ele dominava as duas áreas mais importantes da sociedade. Vamos lá, vamos conferir? Tcharam, letra D. Vamos lá, 14ª questão. Os astecas e os incas não foram eliminados nem expulsos pelos conquistadores espanhóis, devido ao respeito que os colonizadores tinham pela cultura? Não. Nós já falamos várias vezes, né? Não tinha esse respeito. Eles chegaram
e muita coisa nós não sabemos da cultura desse povo porque foi destruída pelo conquistador. Letra B. A eles terem se associado aos colonizadores na exploração dos povos mais fracos? Não. Até porque no período da chegada dos espanhóis, os espanhóis se juntaram muito com aquelas tribos menores para poder ajudá-los a chegar no império maior para conquistar. Então, as tribos mais fracas ajudaram mais os espanhóis do que os povos astecas. Letra C. A existência de ouro e prata nas regiões que eles ocupavam e ao interesse dos colonizadores em explorá-los enquanto mão de obra. Aqui sim, porque eles sabiam que em alguma parte ali tinha ouro e prata. O espanhol tinha essa convicção. Mas quem sabia onde estava esse ouro e prata? Apenas os nativos. Então, essa questão de não eliminá-los, de subjugá-los, de fazê-los trabalhar como mão de obra, era também no intuito de que eles sabiam onde estavam as minas. Então eles já sabiam como explorar, de como retirar. Então por isso que eles não foram massacrados, não foram eliminados e expulsos. Eles foram conquistados, subjugados, feitos em grande maioria escravos. Ok? Vamos ver aí então. Olha aí, letra C. Fechado? Vamos lá para a 15ª. Na América, desenvolveram-se sociedades que deram origem a grandes civilizações. É o caso da civilização Inca. Sobre ela podemos afirmar que os Incas eram governados por um rei que tinha como função principal comandar o exército, daí receber o título de Senhor dos Guerreiros, comprometendo-se a ser responsável com os deuses e seu povo. Os Incas não eram comandados por um rei, sim por um imperador, e que detinham, na sua maioria, o poder do exército, senhor guerreiro, e ser o grande sacerdote da civilização. Letra B. Os Incas. Entre os Incas, qualquer indivíduo, por mais humilde que fosse, poderia chegar a pertencer às classes mais altas, desde que tivesse mostrado bravura e valentia numa batalha. Não. Essas sociedades elas eram hierarquizadas. Há relatos, a historiografia conta que em alguns casos, o Inca, que o Inca é o nome do imperador, e acabou virando povos Incas, que o Inca às vezes era escolhido através de um desafio. Está lá o cargo do Inca. Aí o filho das famílias de elite lutava, o vencedor assumia, mas não era de qualquer classe, sim das classes altas. C. Tenochtitlan, sua principal cidade, essa é a principal cidade asteca. É considerado a cidade sagrada, uma das principais cidades incas, vai ser Machu Picchu, ok? Mas é interessante que Machu Picchu não vai ser conhecida nesse período. Os espanhóis não chegam a Machu Picchu. Machu Picchu vai ser descoberta apenas no início do século XX. Letra D. O predomínio social na civilização cabia uma elite militar e sacerdotal de caráter hereditário, comandada pelo Halak Unik, responsável pela administração e cobrança de impostos. Não. Era comandada pelo Inca, ok? Não havia essa questão de o sacerdote ser hereditário. Letra E. Os Incas criaram um sistema de produção agrícola que garantia a sobrevivência da população. Sim, principalmente sistemas de irrigação. Tinha um sistema de divisão das terras cultiváveis entre 3 tipos: terra do sol, terra do Inca e terra dos camponeses. Também é verdade. Eles faziam essa divisão para, tipo assim, nessas duas primeiras aqui, a terra do Deus Sol, terra do Inca, então tudo que se produzia aqui ia para a elite. A terra dos camponeses, os camponeses produziam, parte da produção pagava imposto, parte da produção ficava com eles. Vejam mais uma semelhança com o sistema feudal, ok? Então, letra correta aí, letra E. Os Incas criaram o sistema de produção agrícola. Chegamos à nossa última, 16ª questão. As aldeias de índios estão forçadas a entregar certa quantidade de seus membros aptos para realizar trabalhos durante um prazo determinado. Esses índios são compensados com certa quantidade de dinheiro e destinado aos mais variados tipos de serviço. Esse trecho da obra de Sérgio Bagu, Economia da Sociedade Colonial, apresenta as condições de trabalho compulsório
Isso que eles são entregados e recebem uma quantia é a mita, existente muito na sociedade asteca. Então, dos diversos grupos indígenas das áreas colonizadas por espanhóis e portugueses. Não, a espanhola é mais, a portuguesa, desculpa, é mais um sistema de escravidão mesmo, tem muito isso de pagamento não pela mão de obra. B, dos grupos indígenas das áreas espanholas submetidos à mita. Eu acabei de dizer, né, quando eu falei da questão, eu já disse o que ela representava. Então, correto aí, sem ter que seguir a questão B, a mita. Vamos lá? Olha aí. Aqui, guerra justa. O que era a guerra justa? Era a justificativa dada aqui no continente europeu, dado até pela igreja, pela morte dos índios. Ah, morreram os índios. Não, mas foi justo, porque é o branco colonizador, o cristão, que foi atacado por impuros e ele teve que se defender. Era guerra justa, não sei para quem, né? A encomenda, o regime da encomenda já é diferente. A encomenda ela não tem a retribuição de uma parte em valores, em dinheiro. E grupos indígenas das áreas portuguesas e espanholas das missões dos jesuítas também não. Ok, galera? Então, gente, chegamos ao final do nosso terceiro bloco de correção. Fechamos a nossa apostila. No mais, é isso. Em breve estaremos de volta à escola, se Deus quiser. Enquanto isso, fique em casa, se cuide. Em breve estarei de volta com mais uma aula para vocês, ok? Valeu, galera. Fui!